e amor. É um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há. É um prazer estar de volta em sua companhia mais uma vez. Este vídeo é para todos nós, mas dedicado particularmente ao irmão que está pensando em se iniciar ou em fase de iniciação na Umbanda. Neste vídeo, vou falar do cosmo e dos fundamentos da Umbanda, ou seja, dos princípios fundamentais que sustentam a prática nos terreiros e que, por isso mesmo, todo umbandista deve conhecer. Minha intenção é contribuir para que você avalie se está disposto a seguir em frente e siga com convicção esse caminho maravilhoso que a Umbanda lhe oferece. Me acompanhe. Uma das coisas que mais me atrai na Umbanda é encontrar nela a diversidade que caracteriza a cultura brasileira. Tenho certeza que ao visitar um terreiro, você identificou em maior ou menor grau a tradição africana, a influência católica, os princípios espíritas e elementos da magia indígena e oriental, não é verdade? A Umbanda é assim, riquíssima em elementos da cultura brasileira. Tudo nela é reflexo de nossa história e é por isso que existem terreiros tão antigos, tão tradicionais, que permitem ao visitante uma imersão na própria história. E toda essa rica diversidade que vemos nos terreiros corresponde aos valores herdados da família e da comunidade, da formação intelectual e do protagonismo individual de cada um de nós umbandistas. Daí a nossa religião ser reconhecida como eclética, colorida, musical, vibrante e, sobretudo, fraterna. Tal diversidade de pessoas que a Umbanda abriga, com o seu jeito particular de ver o mundo, também é geradora de muitos debates na Umbanda. Sim, se você está começando a conhecer a Umbanda e for um pouco curioso, logo logo vai se inteirar de muitas polêmicas no movimento umbandista. Atualmente, discute-se o sacrifício de animais nos cultos, prática que, é preciso deixar claro, não pertence à Umbanda. Também discutimos formas de contribuir com a preservação e a conservação da natureza, de modo a não lhe causar prejuízos, danos. Critica-se os que se servem da Umbanda como balcão para venda de cursos de formação religiosa, o que contraria os fundamentos da Umbanda, como você irá ver, e que, em minha opinião, não me parece recomendável. Também verá grupos tentando desqualificar Zélio Fernandino de Moraes como fundador da Umbanda, com argumentos que, em minha opinião, são bem fundamentados à primeira vista, mas não resistem a uma análise mais profunda. Bem, você verá muitos outros debates em curso no movimento umbandista. E isso é muito bom, afinal, é o que faz a nossa religião amadurecer e avançar. Mas fora da esfera das polêmicas, nos terreiros você irá conviver com pessoas com opiniões diferentes da sua, pois há irmãos de fé que consideram mais adequada a visão de Benjamin Figueiredo do que a visão de Tata Tancredo sobre a Umbanda, ou quem prefira a Umbanda da Mata e Silva a de Zélio de Moraes. Eu mesmo tenho irmãos de fé, amigos meus, que criticam a influência dos conceitos espíritas permeando a Umbanda e críticos do que consideram excesso do fetiche africano, indígena ou esotérico nos cultos. Verá até mesmo, veja só, gente que se afirma profitente de uma Umbanda pura. A verdade é que na Umbanda cabem as mais diferentes convicções e você poderá avançar na compreensão delas consultando trabalhos acadêmicos e livros de estudiosos e autores especializados, tais como Alexandre Comino, Leal de Souza, Rubens Saraceni, Robson Pinheiro, Norberto Peixoto, Edson Orfanac, da Mata e Silva, Rivas Neto e Reginaldo Prandi. Aliás, o Reginaldo Prandi é o meu autor favorito. Acho ele investigativo, ele tem uma visão sociológica e fenomênica da Umbanda que eu aprecio muito demais.
Mas a par das visões do acadêmico, do autor ou do estudioso, saiba que o DNA da Umbanda está em você, está em nós, carregando os genes do ecletismo, do ecumenismo, do pluri e do multiculturalismo, que conferem à nossa religião querida a capacidade singular de adaptação, ação e reação ante as influências do mundo. Isto mesmo, é a nossa singularidade o que mantém a Umbanda em crescimento, influindo sobre o conjunto da sociedade brasileira. Pois saiba que em 2010, o Censo IBGE afirmou 407 mil adeptos da Umbanda no Brasil. Você acha pouco ou acha muito? Pois saiba que em 2020, o Instituto Datafolha revelou 2.400.000 umbandistas no Brasil. Um crescimento para lá de expressivo, né, gente? E os especialistas suspeitam que esse número pode ser bem maior, pois a incompreensão sobre a nossa religião leva muitas pessoas a omitirem que são umbandistas. Mais do que quantidade, a pesquisa Datafolha também registrou a qualidade de nosso movimento. Houve uma melhora no perfil socioeconômico dos umbandistas, um aumento significativo da participação de pessoas brancas entre umbandistas também foi notado, bem como o seu avanço na classe média brasileira. Eu acho muito importante conhecer essas estatísticas e refletir sobre o que elas nos dizem sobre a Umbanda. Sobre elas, penso que esse crescimento da Umbanda tem como motor as mudanças político-econômicas pelas quais o Brasil passou desde 2002, bem como a participação dos umbandistas nas redes sociais, pois essa participação nos deu a oportunidade de chegar ao coração das pessoas, vencendo a campanha antifraterna movida pelos evangélicos. Sim, estamos presentes na internet, fazendo valer a nossa voz, e assim a Umbanda recebe, de braços abertos, o tom da sua participação. E diga-me, você prefere uma Umbanda mais afeita à influência africana, indígena, esotérica ou kardecista? Poste aí nos comentários. Mas saiba que, independente da vertente que você escolha professar, o que me importa mesmo é que a Umbanda se mantenha aberta à diversidade, em plena comunhão com o sentimento de liberdade, como se conservou até agora. Me importa muito que a Umbanda se mantenha identificada com as pessoas boas e humildes, sejam elas ricas, sejam elas pobres, e que se mantenha sustentada por seus fundamentos preciosos que todos nós devemos respeitar. E por falar dos fundamentos da Umbanda, vamos conhecê-los? No dia 15 de novembro de 1908, na tenda de Umbanda Nossa Senhora da Piedade, no Rio de Janeiro, através da mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes, o caboclo das 7 encruzilhadas anunciou o advento da Umbanda. Ao longo de décadas, Zélio e o caboclo das 7 encruzilhadas foram consolidando os fundamentos da nossa religião. Essa entidade de luz, anunciadora da Umbanda, que se fez reconhecido por sua humildade e elevação moral, desenvolveu trabalhos de cura e desobsessão tão impressionantes que, ao baixar no terreiro, era saudado com um "Salve o caboclo das 7 encruzilhadas! Salve o chefe que carrega a cruz da Umbanda entrelaçada entre lágrimas e perdões!" Dramático, né, gente? Pois bem, em 1971, através de Zélio de Moraes, o caboclo das 7 encruzilhadas reafirmou os fundamentos da Umbanda durante um pronunciamento à médium Lilian Ribeiro, diretora da tenda de Umbanda Luz, Esperança, Fraternidade, com sede no Rio de Janeiro. Esse pronunciamento foi gravado e está disponível em diversos canais do YouTube. Portanto, se quiser ouvi-lo, coloquei um link na descrição deste vídeo. Bem, eu ouvi o áudio e tirei das próprias palavras do caboclo todos os fundamentos da Umbanda. Como fundamento, eles são capazes de sustentar a nossa fé, de orientar a nossa ação e de permear a nossa convivência. São fundamentos divinos que nos chegaram das mais altas esferas de Aruanda, aos quais todos devemos conservar para sermos de fato umbandistas, independentemente da vertente que professemos. Em seu pronunciamento, Caboclo das 7 Encruzilhadas coloca como fundamentais a Umbanda: a crença em Deus. Sim, a Umbanda é uma religião monoteísta, ou seja, para nós, os orixás não são deuses, mas vibrações da natureza que reverenciamos.
Um outro fundamento é a prática da humildade, do amor e da caridade, que o caboclo elege como nossa bandeira. É um mandamento tão sublime que eu nem vou comentar. O próximo é a sinceridade de propósitos, a honestidade nas ações e a gratuidade dos trabalhos. Esse é um fundamento muito importante. Mas algo que observei e muito me tocou vem agora. O caboclo nos recomenda a manutenção de um interior limpo e afinado com a mensagem de Jesus, bem como a vigilância dos pensamentos, ações afinadas com as do Cristo, bem como a anunciação do seu Evangelho a todos os que procurem a Umbanda. Finalmente, o missionário das estrelas nos adverte a não murmurar contra a sorte, a não invejar, a não falar mal ou julgar quem quer que seja. Assim falou o caboclo das 7 encruzilhadas para o nosso bem e para o bem da nossa querida Umbanda. Creia nisto, meu irmão, firmemente. Abraços. Gostou do vídeo? Dê um like, inscreva-se, compartilhe. Assim você contribui para que a mensagem do Abaô chegue ao coração de outros irmãos de fé. Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé.